nome é Leonardo, eu tenho 22 anos, eu sou aqui de Brasília mesmo. Eu estudo publicidade e propaganda e também trabalho em uma agência de publicidade. Mas tem muita gente que me diz aí que eu devia estar fazendo turismo, porque eu adoro viajar, eu amo viajar. Até os meus 19 anos eu nunca tinha viajado, nunca tinha entrado num avião, né? E aí eu fiz uma viagem de formatura, que era de um curso de espanhol que eu fazia, que foi para Buenos Aires. E foi os 7 dias mais intensos que eu tive na minha vida. Eu adorei, fui com os amigos e tudo mais. E depois que eu voltei, bateu aquela depressão pós-viagem, né? Queria viajar de novo e tudo mais. Então eu comecei a despertar esse sentimento em viajar. Então eu conheci um site na internet chamado mochileiros.com, que lá tem tudo quanto é informação sobre destinos. Tem gente que posta relato, roteiro, orçamento de viagem. E ali eu comecei a me interessar mais por esse tipo de viagem, que é mochilão, né? Que é um tipo de viagem que você economiza, conhece muito lugar e aproveita bastante, você se diverte muito. E aí eu fiz meu primeiro mochilão em 2011, nesse site mesmo, conheci 4 pessoas, olha só, cada um era de um estado diferente do Brasil, e a gente foi se conhecer lá no aeroporto de Guarulhos no dia da viagem. E esse mochilão que a gente fez em 2011 foi para Bolívia, Chile e Peru. Nós passamos um mês viajando. Aquele pessoal foi minha família durante um mês. E assim, meus pais, eles ficaram morrendo de medo, sabe? Minha mãe, principalmente, ficou com medo. Meu pai também, ele ficou uma semana sem falar comigo quando eu falei que ia fazer um mochilão com gente que eu conhecia só pela internet. Ele ficou super nervoso. Minha mãe, quando eu falei que ia, ela ficou mais de boa, mas no segundo dia de viagem que eu liguei pra ela, ela começou a chorar no telefone e foi assim nos próximos 3 dias chorando. Eu falei, não mãe, calma aí, vamos parar de chorar, vamos deixar eu aproveitar a viagem, eu tô ligando, eu tô bem, vou dar informação pra senhora e tudo mais. Existe uma diferença, ao meu ver, da viagem de mochilão para a viagem com a agência de turismo. A agência de turismo, ela praticamente te coloca numa bolha onde você tem proteção de tudo. O mochilão não, o mochilão você está indo por conta própria. Então assim, no mochilão você conhece mais a cultura do país que você está conhecendo ou da região, né? Você se insere mais nessa cultura. Você, por exemplo, eu quando viajo no mochilão eu procuro conhecer museu, eu procuro comer a comida típica do lugar, eu procuro conversar com os habitantes os nativos locais, né? Para conhecer mais a cultura deles. Então esse tipo de viagem ele é uma viagem que, para mim, eu adquiro mais conhecimento, eu adquiro mais valor cultural que escola nenhuma ensina, só aprende quem quer. Eu já tenho aí 3 anos que eu faço mochilão e o lugar mais incrível que eu vi foi na Bolívia. Acredite, se quiser, né, na Bolívia, porque muita gente fala, você vai viajar para Bolívia, só porque é um país pobre e tudo mais. Mas na Bolívia eu conheci o Salar de Uyuni, que é o deserto de sal, que passa muito no Globo Repórter, né? É a maior planície de sal e lítio do mundo. Lá tem bilhões de toneladas de sal e é como estar em outro planeta, para te falar a verdade. Porque o chão é todo branco, o céu é todo azul e quando chove lá forma uma camada fina de água que a água reflete o céu, então fica tudo azul. É como não ter nem céu nem chão, né? Como tá voando. E conforme você vai entrando mais dentro desse deserto, as montanhas ao redor somem, então fica uma planície igual, céu e chão igual. Foi o lugar mais incrível que eu conheci na minha viagem. Eu já fui para Bolívia, Chile, Peru, Paraguai e Argentina. Então, a próxima viagem que eu estou planejando vai ser para o Monte Roraima. Eu quero fazer a expedição para chegar ao topo do Monte Roraima. Essa expedição ela leva aí em torno de 10 dias de caminhada. O Monte Roraima ele faz fronteira ali com o Brasil, Venezuela e Guiana. Pretendo ir aí no começo de 2014, né? E se eu tiver um tempo a mais, pretendo também ficar um pouco na Venezuela e conhecer a cultura de lá. Então, uma dica aí para quem quer fazer mochilão é não ter medo. Eu tinha muito medo assim de viajar sozinho para outro lugar antes de eu fazer mochilão. E depois que você vai pela primeira vez, parece que é um empurrão e você vai ficar sem medo nenhum. Você vai ver que não é o que a mídia fala, né? Porque, mochilão é perigoso, você vai morrer ou vão te assaltar. Perigo tem em todo lugar. O que pode acontecer com você aqui no Brasil pode acontecer em outro país, entendeu? Mas é ir sem medo para conhecer mesmo o lugar, sabe? Eu aconselho muito, é valor que você agrega na sua vida, você não vai se arrepender de fazer mochilão. Se quiser dica também você pode ver lá no meu site, o www.tolongedecasa, lá tem bastante informação, eu coloco o relato dos lugares que eu já fui.
Tem também a fanpage lá no Facebook também, que é praticamente igual ao site, também coloco algumas curiosidades, fotos, vídeos. Então, para fazer um mochilão, além de uma mochila, né, que é essencial, e coragem, eu vou te falar que você também precisa de dinheiro. Não precisa de muito dinheiro. Tem gente que consegue passar um mês aí com R$ 900. Eu tenho amigos que viajaram para Argentina e Uruguai 40 dias com R$ 900. É possível, mas de uma forma bem mais roots. Então, você precisa de um planejamento, guardar um pouquinho de dinheiro, né? E, ó, se você vai começar o ano e quer fazer um mochilão no final do ano, vai tirando um pouquinho do salário, guardando, para no final do ano você ter um dinheirinho bacana. Com R$ 1.500, R$ 2.000 dá para você fazer um mochilão filé pela América do Sul.